dos casos, jogar dinheiro fora. É preferível você fazer alguma coisa natural que você ganha mais, vamos dizer assim, tá? E aqui, nada, eles não medicam, então imagina. E, Meu Deus, que Dionísio, coisa! a intubação é um passo muito bom dentro do Covid, tá? Sim. Para se assustar, assim, é complicação? Não tô dizendo que é simples, não. Mas intubar é um passo extremamente bom dentro do Covid, porque o pulmão não tá conseguindo receber. Ele fechou, ele fez isso. Então, eu colocar, intubar, eu vou botar ar e pressão suficiente para ele voltar a abrir. Então, é muito válido. Entende a intubação? É muito complicado, assusta muito, eu concordo. Não gostaria de ter ninguém intubado, como a gente diz, mas dentro do Covid é um passo importante. Quanto mais cedo você intuba, mais rápido você consegue trazer aquela pessoa para estar bem. E a infecção hospitalar é muito complicada, então agora é muita oração. Concordo com a tia, é muita oração para Deus colocar a mão e resolver todos esses problemas, né? Para ele ficar Muita bom oração. logo. Ele estava indo bem até o quadro do pulmão, sabe? Ela estava bem feliz, tal. E aí, agora, com essa infecção, a situação estabilizou, né, do pulmão, apesar que eles não aumentaram a dosagem de medicamento para o pulmão, não foi necessário, mas aí pega uma infecção numa situação dessas, né? Aí é complicado, mas já contrataram um médico infectologista especialista e estão acompanhando. Ela não pode. O duro é que a pessoa não pode ver o parente, o familiar. Isso dá um desespero na pessoa, porque ela não sabe como que a pessoa está lá, né? Ela não tem nenhum. Isso é uma situação bem. Eu acho que a intubação também causou um medo, porque eles acabavam intubando bem depois que a pessoa já estava passando bem mal, e daí a pessoa praticamente ia para a intubação para morrer. Aí causou esse medo, né, das pessoas, a gente sabia que a pessoa vai ser entubada, e aí também porque você não pode ver a pessoa. Então é bem complicado. É um combo bem complicado, eu concordo, não é muito fácil, assim, tá com alguém assim. Eu até tava conversando ontem com a mãe, com o mano, falando nisso, bom dia, mamãe. Bom dia, gente que entra por último. E por favor, Rose, aperta as bochechas dessa coisa mais fofa com essa máscara linda. Olha, uma sem máscara e a outra com a máscara linda, como é que pode? Aperta as bochechas, aperta, olha que delícia. Nós estávamos conversando ontem com a mãe e o mano, que eu disse para eles, gente, pelo amor dos meus filhinhos, vocês se cuidem, porque eu não tenho coração para estar aqui longe e ter eles doentes, sabe? Porque se eu tô lá, é diferente. Porque você tá perto, por mais que eu não possa, você não vai conseguir ver, mas eu consigo ir lá conversar com o médico, sabe? Tu tem muito interesse. Eu tô aqui, ai, meu coração, vocês se cuidem, eu brinco sempre com eles, porque definitivamente a gente não tem coração para estar longe assim, para não ver. Então eu imagino o quanto ela tá sentindo. Verdade. Oração, peço oração. Vai caminhar, com certeza. Eu lembro foi no maio, eu acho. Nos 2 meses de pandemia já, eu me lembrei do meu pai, na época que ele ficou internado no hospital durante um mês, né? Pouco tempo antes de ele morrer. E a gente ficava revezando, né? Eu ia final de semana para lá, ficava lá em Bituba, lá, ele ficava às noites, tal. Meus avós, meu tio ficava durante a semana. E eu me toquei numa hora que eu pensei assim, poxa vida, se acontece de alguém da minha família pegar esse treco, nem isso a gente pode fazer. Porque a pessoa fica lá isolada, né? Entendeu? É horrível. Aí, logo em seguida eu vi uma matéria da CNN que eles botaram uma chargezinha assim de uma criança de 10 anos lá, recebendo alta. E essa criança tinha ficado internada, tal, tinha tido algumas complicações, e tinha ficado sem ver os pais durante 40 dias. Ela ficou internada, né? 40 dias. Aí eu fiquei pensando também, meu Deus, imagina meu filho. O Miguel é todo envergonhado, ele é totalmente dependente de mim e da Aline. Mas imagina se eu fiquei 40 dias lá no negócio lá. Deus me livre. Nossa. Nossa. Mas enfim, gente, ó, o papo tá muito bom, já estamos ao vivo já no YouTube, como se diz, né? Hoje em dia tudo é pelo YouTube, para que o máximo de pessoas consigam chegar, né? São 9h03. Hoje nós temos uma programação um pouquinho diferente. Vocês observaram, o pastor está lá na igreja já, porque a gente tem uma programação especial, o pastor Luiz Gonçalves está aí. Então a gente vai inverter um pouquinho a sequência, tá?
Mas vamos começar com os nossos momentos de oração, ali de meditação, que o nosso Dr. Wilson, né, Dr. Wilson? Pode abrir o seu áudio aí. Como de praxe, a gente fecha o áudio de todos, né? Antes do Wilson começar, deixa eu só terminar de dar uns bons dias aí. O bom dia para o Gil, para a Mária, para a Rose aí, e para as gatinhas dela. A tia Ruth, eu acho que já tinha dado bom dia, né, tia Ruth? Ao Livre também. Bom dia, Geisa. Mayara, a tia Delce lá com a família toda lá, na Bate-Caverna do Campeche. O Gil lá deitadinho na rede. Ô, Gil, o Jason vai almoçar na tua casa hoje aí? Não, hoje não. Ah, porque tu sempre deita na rede quando o Jason vai para aí, porque daí já quer deitar primeiro para ele não pegar o teu lugar? Pois então. É que ele é muito folgado. É isso mesmo, aí Jordão. É o Cris ali, eu acho que é o nosso Cris Kogashi, né? E temos também a Jéssica, seja bem-vinda. Wilson, é contigo aí, ó. Vou fechar os áudios de todos, abrir. Ah, amiga sua? Desculpa. Ah, legal, seja bem-vinda, Jéssica. Então tá, vou fechar o áudio do pessoal. Wilson, pode abrir o teu áudio para dar isso aí para nós, por favor. Bom dia a todos, um feliz sábado. Que Deus esteja com cada um de nós e dos nossos queridos em cada situação que cada um tem vivido e enfrentado aí nesses momentos de pandemia. Eu escolhi um texto da Bíblia que fala sobre oração. Está ali em Lucas, no capítulo 11. O primeiro verso do capítulo 11 diz assim, ó: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu fiquei refletindo sobre esse verso e me veio à mente uma pregação de pelo menos 1 hora sobre esse tema, só nesse verso aí. Porque a gente tem muitos elementos que não estão ali no texto, mas a gente começa a viajar um pouquinho, né? E começa a imaginar como era estar com Jesus, como era andar com Jesus, como era dormir ao relento com Jesus, como era ser alimentado por Jesus. Mas o que mais me chamou a atenção ali é que, naquele momento, Jesus tinha feito uma oração e um dos discípulos, então, se aproximou de Jesus e pediu para que Jesus o ensinasse a orar. E eu imagino que aquele discípulo ouvia Jesus orar. E eu imagino que Jesus fazia oração em voz alta. Talvez um sussurro, alguma coisa assim, e aquele discípulo estivesse bem próximo a Jesus, e ele então ouviu a oração de Jesus, e daí ele pediu: Senhor, nos ensina a orar assim como João ensinou os seus discípulos. E eu fiquei imaginando qual era a oração que João ensinou aos discípulos. A Bíblia também não fala qual era a oração de João, mas aquele discípulo, ele pede para que Jesus ensine a orar, assim como João Batista ensinou os discípulos dele. E eu fico pensando na mensagem de João Batista, na pregação de João Batista ali no deserto, e ele tinha alguns temas, né, que eram principais ali na pregação. João Batista era a voz que clamava no deserto, anunciando o Messias, que viria, que seria o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então, a oração de João Batista não seria diferente da pregação dele, ou do tema da pregação. Então, a oração de João Batista seria também uma oração para que o Cordeiro viesse logo e que o Cordeiro se manifestasse logo
para que tirasse o pecado do mundo. Nós vivemos hoje numa situação que a gente começa a olhar o panorama do mundo e a gente vê que a maldade, o pecado está aumentando muito. E nesse tempo de pandemia que a gente ficou isolado a esses meses, e alguns ainda estão em isolamento, e alguns estão aí agora, quem sabe, administrando uma situação de doença na família, por conta do contágio, a gente também fica com o desejo de que Jesus venha, que Jesus apareça logo e ele ponha fim ao sofrimento, ao pecado, à dor e à tristeza. Então, a oração de João Batista pode ser também a nossa oração hoje. Senhor, venha logo para que tudo isso acabe. Mas Jesus ensinou ali uma oração, e alguns chamam de a oração do Pai Nosso. E eu li alguns comentaristas a respeito desse texto, e um comentarista, ele fala que essa oração poderia se chamar a oração do discípulo, porque o discípulo pediu para Jesus ensiná-los a orar. E Jesus, então, ali, atendendo ao pedido daquele discípulo, ele profere aquela oração. E muitos a têm como uma oração modelo, né? E chamam de Pai Nosso. Mas é interessante que o restante do capítulo 11, Jesus, ele apresenta algumas parábolas que revelam o pensamento dele a respeito do Pai. Quando ele fala aquela oração para o seu discípulo, ele diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. A primeira palavra da oração que Jesus ensinou é a palavra Pai. E a palavra Pai, no original, ela, se fosse traduzida literalmente, ela significaria paizinho, aquele tratamento íntimo que um filho teria com o seu pai, de forma que ele pudesse chegar até a presença do pai e dizer assim, paizinho querido. Então, quando a gente percebe como Jesus ele se relacionava com seu pai, o chamando de paizinho, ele também estava dizendo aos discípulos, vocês podem chegar na presença do pai e tê-lo como um paizinho também. Vocês podem ter um relacionamento íntimo com o pai. E é interessante as parábolas que Jesus fala a respeito de como pedir, né? Aquele filho que pede ao pai pão, o pai nunca vai dar uma pedra para o filho. Então, Deus, o nosso pai, o nosso paizinho, ele tem muito carinho por cada um de nós e ele tem um cuidado extremo por cada um de nós. Nós sabemos que muitas vezes as nossas orações, elas não são atendidas de acordo com aquilo que a gente deseja que seja atendido. Então, esse texto, esse capítulo 11, nos mostra também que muitas vezes a oração nos ajuda a controlarmos os nossos desejos. Porque nós temos muitos desejos. Desejamos isso, desejamos aquilo, e muitas vezes nós colocamos esses desejos na oração, e quando a gente tem um desejo, a gente espera que aquele desejo seja atendido. E muitas vezes Deus não atende o nosso desejo da maneira que nós esperamos que seja atendido. Mas Jesus, ele também nos ensina que, apesar de Deus o Pai não responder muitas vezes da maneira que nós esperamos ou desejamos, Deus, ele tem o controle de todas as coisas e tudo aquilo que ele nos oferecer sempre vai ser para o melhor. Jesus orou ao Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus tinha o desejo de que aquele cálice fosse passado, mas Deus o Pai não tirou o cálice dele, e Jesus teve que sofrer e foi até a morte de cruz. Então, Jesus nos ensina que confiarmos no Pai, termos o Pai como alguém íntimo, alguém que conhece
o nosso profundo ser, aqueles pensamentos e sentimentos mais profundos, e nós podermos chegar na presença dele e chamá-lo de paizinho. Era isso que Jesus queria que aquele discípulo entendesse. Eu tenho 50 anos de adventista. Esse ano eu completo 51 anos de adventista. E eu fiquei pensando em todas as orações que eu já fiz durante esses 50 anos. Muitas vezes são orações formais, orações que a gente até procura uma palavra significativa para colocar ali na oração, para que seja uma oração bonita ou para que seja uma oração significativa. Mas Jesus estava dizendo, além da forma, além da preocupação com o estilo da oração, o mais importante é você entender que o Pai, ele está sempre pronto a te ouvir. Que o Pai, ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. Então, que nós tenhamos esta compreensão, este entendimento, e possamos ter o desejo de buscar a Deus, o Pai, como um paizinho que está sempre pronto a nos ajudar, está sempre pronto a dar para nós aquilo que é melhor para cada um de nós. E se tivermos que passar pelo vale da sombra e da morte, ou da dor e do sofrimento, que nós nos apeguemos em Jesus, porque Ele vai estar conosco para nos ajudar a passar por todas as situações de nossa vida. Ele disse, eu estarei com vocês até o fim. Então, Jesus está conosco. E Ele vai nos acompanhar, e nós estaremos com Ele até o final, e seremos vitoriosos pelo nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a cada um também. Eu queria também colocar, aproveitando que o pastor Gessé está aí conosco, agradecer pelo ministério do pastor Gessé e mencionar que entre Deus e a igreja, o pastor é também o nosso pai. E é tão bom quando a gente pode chegar ao pastor e dizer assim, paizinho, e poder abrir o coração e ter um amigo, ter como um companheiro, um amigo íntimo, que a gente possa, com confiança, abrir o coração e pedir ajuda. Então, esse é o desafio do ministério pastoral. Eu acredito que Deus tem usado o pastor Gessé como nosso paizinho aqui na igreja, e a minha oração é para que Deus continue abençoando o ministério do pastor Gessé, através do Espírito Santo, para que ele seja realmente o nosso paizinho aqui, cuidando do seu rebanho. Obrigado aí. Eu não sei, Diego, a oração agora, como é que é? Se vai abrir para pedidos, agradecimentos, ou se a gente já faz. Já podemos entrar direto na oração. Só faz uma oração especial pela dona Cioli, que é a mãe da Carmen, que está hospitalizada, né? Só acrescenta ela nas orações aí, por favor. Tá, pode fazer oração daí. Tá bom. Santo Deus e bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de chegarmos até a tua presença e abrirmos o nosso coração e considerá-lo como um paizinho, aquele que cuida de cada um de nós, que conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, conhece o profundo de nosso ser. Mas, Senhor, nós também queremos pedir que o teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, para que Jesus se faça presente em cada momento de nossa vida. Oramos também em favor da mãe da Carmen, para que Deus a cuide, que neste momento de sofrimento por causa da doença, que o Senhor possa trazer saúde, e principalmente a esperança de que em breve tudo estará terminado, o fim chegará com a volta de Jesus e estaremos todos juntos para sempre reunidos, louvando e adorando o teu santo nome. Obrigado também pelo
ministério do pastor Gessé e pelo ministério dos pastores aqui nesta terra. Oramos por eles, que o teu Santo Espírito atue no coração e no ministério de cada pastor e de cada família pastoral também. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe na recapitulação da lição desta semana também, e abençoe a nossa classe de jovens mais, porque estamos aqui todos caminhando rumo ao céu e precisamos da tua direção. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Valeu, Wilson, obrigado. Não havia sido combinado, mas acabou coincidindo que o nosso convidado especial hoje estaria como se fosse de aniversário, né? Uma vez que é o dia do pastor, e é o pastor Gessé quem vai nos transmitir a lição. Só que ele está... Alô, pastor? Ô, Joel, não atrapalha, Joel. Ele já vai cuidar de você, que eu vou avisar a mim. Dá os nossos cumprimentos pro dia do pastor aí, fisicamente. Pastor, Vamos lá, temos que nos compartilhar, né? Muito obrigado, Wilson. Só um minutinho, pastor. E para os demais, o pastor vai fazer vai fazer a lição agora, e depois as demais partes a gente vai fazer ao final, tá? Então, assim que o pastor terminar a lição, não pode ir embora. Com você. Obrigado, Wilson, aí, pelo carinho, e a todos vocês aí pela oportunidade de pastoreá-los, né? Sabe que essa é uma classe muito ativa e Deus tem dirigido e guiado os nossos passos e as nossas atividades. Agora, eu tenho uma coisa muito importante para compartilhar, até um desafio, né, que foi proposto para vocês. E antes de nós entrarmos na temática, eu gostaria de mostrar a vocês como está. Eu só pediria, Diego, que você me permitisse compartilhar a tela, né, porque está... Liberado aí, já coloquei o seu como anfitrião já. Ok. Deixa eu compartilhar aqui. Isso aqui é a telinha do WhatsApp. Pode escrever em cima também. Compartilhar a tela. Olha aqui, ó. Então, só para mostrar para vocês como é que está o andamento lá, né? Tem umas fotos aqui, lá da casa do Reginaldo, e algumas coisas que ele fez. É um morro, assim, muito íngreme. Ele teve que fazer um pequeno muro de arrimo, né? Aqui é ele com o filho trabalhando, o muro preparado, a terra sendo cavada, e aqui foi preparado o tablado. E essa semana, aqui está o projeto da casinha, né? Que é pré-moldada. E essa semana, o sogro dele chegou lá da Bahia. Eu comprei a passagem do sogro dele, porque ele é pedreiro, né? E vai auxiliar aí, vai ficar 30 dias aí. A gente pagou R$500 na passagem, ele veio. E ele, em uma semana, já deixou assim, ó. Né? Todas as coluninhas estão levantadas, posicionadas. Amanhã será concretado as bases aí, e até o final da semana provavelmente já vai estar colocado todas as placas, e a casa praticamente vai estar levantada. Só vai faltar o piso, né, e o telhado aí para os demais dias, né? Então, só para mostrar para vocês aí como está. E é um desafio, e é a partir de agora praticamente que a gente vai entrar, tá? Com tudo. Beleza? Então, vamos continuar com esse desafio, levantar essa casa. É um grande missionário, ele, e precisa que esta casa, né, esteja aí à sua disposição para ele continuar com tudo, com a igreja que é filhinha nossa, a igreja do Bahia Sul. Beleza? Alguém tem alguma perguntinha sobre isso especificamente? Eu posso entrar já direto na lição. Não há perguntas? Vamos entrar. O Diego continua com a motivação depois, ok? Muito bem. A lição da Escola Sabatina desta semana, de maneira especial, veio trabalhando com uma cosmovisão, né? Uma cosmovisão bíblica.
E o texto para memorizar é: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Agora, eu não sei se você parou para observar isso, mas o que o autor quis dizer com a expressão cosmovisão bíblica? Essa pergunta eu queria que você respondesse, tá? O que você captou nessa primeira linha em relação àquilo que o autor quis dizer em relação à cosmovisão bíblica? Quem quer comentar? Só levantar a mão ou abrir o áudio aí e falar. Você conseguiu captar? Diogo? Pastor, bom dia. Acredito que seria forma como a gente vê tudo que acontece ao nosso redor, tudo que acontece no universo, porém passando através dos ensinamentos bíblicos, né? Como se a Bíblia colocasse uma luz especial na nossa visão, onde a gente conseguisse perceber alguns detalhes que talvez quem não conhece a Bíblia não teria. Então, acredito que foi isso, de forma assim resumida, né? Se alguém quer contribuir mais. Perfeito. Alguém mais? Alguém contribuição mais? Diogo? Diego? Olívio, pode falar. Só complementando também o que o Diogo falou, todas as nossas formas de ver as coisas, nós temos um filtro para ver aquilo. De acordo com aquilo que são os meus princípios, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, eu observo as coisas voltado o meu olhar para aquilo que eu quero ver, aquilo que eu já conheço, né? Então, o autor fala aqui que nós temos um filtro, nós somos limitados como uma fotografia. Eu vou bater uma foto, eu não bato a foto do todo daquele ambiente, eu vou filtrar naquilo que me interessou, né? Então, aquilo que é o que eu quero realmente transmitir. Então, eu penso que o autor, no sentido aqui, ele quer mostrar isso para nós. Perfeito. Cosmovisão é a visão do todo, né? E a Bíblia vem passando por a lição da semana vem passando por alguns tópicos, alguns momentos da história, momentos de atuação de Deus, momentos da história importantes para a nossa vida futura, né? A visão do todo. E, como ponto de partida, vem uma colocação, né? Por que há algo, né, ao invés do nada, né? Existem duas maneiras de nós enxergarmos essa temática. Por que há algo ao invés do nada? A primeira delas é apresentada pela escola, né? A escola que é obrigada a trabalhar em cima do evolucionismo, né, ou do marxismo, apresenta que tudo foi gerado do nada, né, do caos, ou do Big Bang, vamos assim dizer. E é interessante que quando esse panorama é colocado diante de questionamentos, acaba se enrolando, né? Um exemplo, eu não sei quantos de vocês assistiram um depoimento, na verdade uma entrevista com Richard Dawkins. Quem é Richard Dawkins? É o maior evolucionista existente hoje, é o maior defensor do evolucionismo. E um pastor, certa vez, marcou um encontro com ele, né? Foi filmado tudo isso, e no livro do Richard Dawkins, o principal dele, que fala sobre o evolucionismo, ele faz uma colocação, né, que 99... a teoria do criacionismo 99% de certeza que não tem. E aí o pastor perguntou, por que 99%? Não poderia ser 50%? Não poderia ser 10%? Por que 99%? Por que essa certeza? Aí Richard Dawkins foi obrigado a falar sobre um outro tópico que ele mesmo menciona em seu livro, a teoria do designer inteligente. Quando eles não querem usar a expressão Deus, eles usam a expressão do designer inteligente, né?
E esta é a nossa ideologia, e é por isso que nós estamos reunidos aqui como adventistas do sétimo dia, porque nós cremos num Deus criador do céu, da terra, do mar e tudo que nele há, né? E é interessante que às vezes é preciso ter muito menos fé para acreditar no criacionismo, e é preciso ter muito mais fé para acreditar no evolucionismo, né? Um exemplo de coisa simples. O que determina que um dia tem 24 horas, né? Daqui a 24 horas nós vamos estar basicamente na mesma temperatura, com o sol posicionado no mesmo lugar. Por que que isso acontece? Quem quer responder aí? Por que que isso acontece? São respostas curtas e rápidas aí. Planejamento. Oi? A questão da Terra girando em torno de si, né? Exatamente. A Terra girando em torno do seu próprio eixo. Isso a gente chama de dia. Isso tem 24 horas, né, aproximadamente. Por que que o mês tem aproximadamente 30 dias aí? Alguém sabe isso? Por que que o mês tem aproximadamente 30 dias? As 4 fases da Lua, perfeito. Aproximadamente de 29 a 30 dias, né? 31 dias. Por que que o ano tem 365 dias, 6 horas e mais aí alguns poucos minutos e segundos? Por quê? O que acontece? Quem é o próximo professor a responder aí? A volta que a Terra dá no Sol? Movimento da Terra em torno do Sol. Em torno do Sol. Do Sol. Agora, exatamente. Agora, a última pergunta. Por que que por que que a semana tem 7 dias? Por que que a semana tem 7 dias? Por quê? Porque Deus determinou. Deus determinou. E essa é justamente a resposta de por que há algo ao invés do nada. No livro de Gênesis, o capítulo 20, verso 8 a 11, diz: porque lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Vem inclusive a pergunta. Porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. E no 7º dia ele descansou. Por isso, o Senhor abençoou e santificou este dia especial que nós estamos aqui reunidos, inclusive para proclamá-lo como Criador. Esse é o propósito do sábado, esse é o propósito da semana. Há um Deus Criador, né? A ciência estuda tantas coisas e às vezes esquece aquilo que Deus falou que provavelmente a humanidade haveria de esquecer, né? E é por esse motivo que lá no livro de Apocalipse também, o capítulo 14, a partir de 1844, Deus levantaria um povo com um propósito, um anjo poderoso voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar e proclamando, né? Temam a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Uma ligação direta ao livro de Gênesis, né? Então, há um Deus Criador. Existem 2 propostas no mundo vigentes, né? Qual é a proposta que nós vamos aceitar? Qual é a proposta que nós vamos viver? Como adventistas do 7º dia, a lição diz: a Bíblia continua sendo um texto fundamental. Queridos, aqui está.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Secam-se as ervas e caem as suas flores, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por fim, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Há um grupo por aí, inclusive muitos deles adventistas do sétimo dia, com uma tal proposta de reinterpretação da Bíblia. Só que essa reinterpretação não tem nenhuma base registrada nas Escrituras. A Bíblia diz que ela é a sua própria intérprete, certo? E quando nós olhamos para um Deus criador, nós somos obrigados também a olhar um Deus criador do sétimo dia para nós proclamá-lo como criador. Nós somos obrigados a olhar para um Deus criador de homem e mulher, e não há espaço para outro tipo de relacionamento marital a não ser um homem, uma mulher, unindo-se em uma só carne. Não há espaço para outra coisa. Deus, de fato, é o nosso soberano criador, né? Agora, sem sombra de dúvidas, há uma grande guerra, né? Há um grande conflito. E esse grande conflito é para destruir a obra de Deus. Destruir a cosmovisão que nós temos nos dias de hoje das Sagradas Escrituras. E quais são alguns dos elementos que querem fazer destruir essa cosmovisão? Queria que você participasse nesse momento. Quais são alguns elementos que querem destruir a nossa cosmovisão que nós temos da Bíblia como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos fazer não entender o grande conflito que há, né, no planeta? Quais são os elementos? Pastor, uma coisa que a lição trouxe que eu achei interessante é a Bíblia começa com a criação, né? Ela começa abordando a doutrina, vamos dizer assim, da criação, né? O elemento de criação. Ela não fala no início sobre o santuário, não fala sobre a vinda de Jesus, não fala sobre a ressurreição, o ministério de Cristo, porque se não existir a criação, se nós não tivermos como base a criação ali, se ela desmoronasse, vamos dizer, como até muitos ditos cristãos querem fazer um mix do evolucionismo com o criacionismo, dizem que a criação não foi tudo aquilo ali. Se não tiver a criação, todo esse restante acaba meio que caindo por terra, né? Porque tudo na criação, onde tudo é dado o pontapé inicial, onde mostra o amor de Cristo por nós, onde mostra a inserção do pecado na nossa realidade, o plano da redenção, e tudo vai se desdobrando. Então, se tira uma pecinha dali do início, acaba caindo todo o baralho. Todas as outras peças acabam desmoronando também, né? Então, um dos tópicos que eles tentam destruir, até hoje, dentro do mundo do dito cristão, né? É a criação literal do mundo, né? Seu áudio está fechado, pastor. Ok, perfeito, obrigado. Que outros elementos ainda percebemos, né, baseado no grande conflito, que querem desfigurar aí essa cosmovisão que nós temos hoje como adventistas do sétimo dia? O Diego falou sobre a criação, né? E nós estamos bem, vamos assim dizer, doutrinados em relação a isso, estamos bem convictos que há um Deus criador, certo? Agora, Mária? Pastor, o senhor está se referindo na sequência, assim, à história, à ciência, à cultura, a esses aspectos que o senhor está questionando? De maneira geral, Por exemplo, há uma cosmovisão bíblica. Aí veio o grande conflito.
E Satanás, Exato. através dos seus agentes, vai tentar, ao longo dessa história, tirar essa cosmovisão da gente. Quais são os elementos que ele tem usado para tirar a cosmovisão da gente? Entendeu? O matrimônio, como o senhor mencionou, que hoje até legalmente já é possível haver, a própria legislação já está permitindo a união de pares que não sejam diferentes, homem e mulher, que eu creio que é um passo muito adiante, porque em qualquer sociedade que você viva, você tem enfrentado pessoas que são homoafetivas e como é muito grande esse negócio de você ter preconceito para as coisas desse aspecto, quando ele aborda, ele é muito delicado. Você cria diversos problemas, e isso eu acho que é um passo muito rápido de Satanás em tentar destituir a família, a base familiar. Pai e mãe se unem em matrimônio para formar uma família, né? Homem e mulher. Então, eu creio que esse é um dos aspectos muito difíceis que nós, como igreja, temos que enfrentar ao abordarmos, porque nós precisamos trazer essas pessoas para nós. E como que nós vamos trazê-las se isso está errado diante de Deus? Perfeito. O Gil e o Jason levantaram a mão também, pastor. Muito bem. Então, qual é a sequência? Gil primeiro? Vamos lá. Gil. Então, pastor, é um outro ponto que a gente pode colocar, né, sem querer politizar, né, mas eu acho que o marxismo é algo também que está sendo colocado cada vez mais diante das pessoas, né? Isso aí nós sabemos até pelo início, quando começou, foi naquela época de Ellen White, quer dizer, a gente vê todo um projeto satânico por trás dessa questão, que de fato ela vem contra os princípios de Deus, né? E ainda que muitas pessoas não percebam, né? Mas na minha opinião, né, pastor, é algo que pode destruir essa cosmovisão bíblica. Perfeito. Jason? Áudio está fechado, Jason. Desculpa, eu tinha aberto, daí o Diego começou a falar, fechei. O Diego falou um pouco sobre a criação, né? E ele deu um toque ali também quando o pessoal tenta unir, né, a criação, que é tipo o evolucionismo, né? Principal teoria desconsiderando a criação ali para a gente, né? Então, quando eles tentam unir o evolucionismo com as ideias de um Deus, né? Que faz a mistura ali, como o Diego falou rápido. E isso, para mim, envolve um outro tema que está dentro daí, mas às vezes as pessoas nem argumentam, que é a mudança da posição de Deus no mundo, né? Quando tu aceita um Deus que não criou exatamente como a gente acredita, mas que criou, largou o mundo ali, isso traz impacto diferente no que Deus é para a gente, para a nossa vida, né? E vai mudar, em linhas gerais, tudo que a gente pode definir como a Bíblia ali. Então, muda. O que eu quero dizer com isso é a perspectiva que a gente tem de Deus no plano da salvação, ali, né? De tudo o que acontece na nossa vida. Então, às vezes, as pessoas até aceitam Deus, mas não têm essa visão do que a Bíblia quer para a nossa vida, como que é, e assim por diante. Então, muda esse sentido. As pessoas aceitam Deus superficial, né? Pastor, a Maiara também levantou a mão, o Sim e a Rose. Maiara. Assim, eu acho que falo também um pouco contra tudo isso, levando daí para minha área, né? A parte que vários cientistas têm, médicos, de tentar criar, né? Eu quero também voltar a criar, eu quero ser o criador. Então, eu vou... Mesma coisa que disse o Gil, não quero polemizar, mas é uma opinião pessoal, né? Essa vontade, esse desejo sempre de, não, eu quero ser o criador, então eu vou clonar, eu vou transformar, eu vou pegar isso daqui e juntar para lá, desde a época de Hitler, vamos dizer assim, né, que ele permitiu e que ele quis que as pessoas cortassem o braço de um, botassem no outro para verificar tudo isso, essa parte de eu quero ser Deus, então eu acho que entra nisso aí também. Perfeito. Próximo é? Sim. Oi, a minha contribuição aqui é bem rápida. Eu acho que tudo que a gente tem falado aqui está certo e isso são estratégias, né?
mas eu acho que o objetivo principal, e isso entra também a questão da cosmovisão, é tirar Deus do centro e nos colocar como autossuficientes, ou temos a condição de nos salvar ou de nos manter. Todas essas são estratégias para desviar o foco do plano da salvação, da importância de um Deus criador, de um Deus que veio aqui à Terra, que se sacrificou por nós, e tudo isso é jogado dentro de uma capa de fumaça, uma cortina de fumaça que faz a gente pensar que a gente pode fazer, a gente pode criar, a gente pode desenvolver, a gente é autossuficiente, a gente toma as decisões corretas por nós mesmos. Eu acredito que isso aí influencia muito, muito forte. Aí eu corroboro com todas as opiniões aqui das pessoas que falaram antes de mim, que realmente são maneiras de levar esse desvio, que a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus seja interrompido e a gente se torne autossuficiente. Muito bem. Quem que seria o próximo? Tem mais um? Não? A Rose. Eu? Ouviu falar, Rose? Oi? Eu liguei o áudio, tá ok aqui, né? Estão conseguindo me ouvir? Isso, Rose. Isso. Então, tem alguns comentários da lição dessa semana, diz que, primeiro ponto, a nossa visão nunca é neutra, né? E como a gente vai trabalhar para não distorcer os nossos olhos do Senhor? Então, o Diego falou aqui criação, muitas pessoas trouxeram a questão da ciência, né? O conhecimento científico que pode deturpar essa questão da criação e desvirtuar os nossos olhos do Senhor. Também a Mari falou da família. Outro ponto que eu queria ressaltar aqui como um elemento que pode distorcer a nossa visão é a nossa interação social no dia a dia. Então, se eu estou convivendo com algumas pessoas que estão fazendo coisas que não agradam a Deus, isso pode ser um óbice da minha comunhão diária com Deus. Então, a gente, além da família, que é o primeiro grupo social, criação, nós também temos que nos preocupar com a educação dos nossos filhos para perpetuar essa visão celestial. E também eu acho que um elemento é essa questão da interação social do nosso dia a dia, que isso também pode desvirtuar a nossa visão, né? Nos afastar de Deus. Perfeito. O Wilson respondeu aqui nos comentários, né? O antropocentrismo mudou o foco da humanidade, né? A abordagem papal também, a Mária está colocando aqui, sobre o marxismo, né? Não sei quantos acompanharam durante essa semana. O Papa está dando evidência que está aceitando o casamento também homoafetivo, né? E o Wilson também colocou que há homens que pensam ter feito maravilhas, descobertas da ciência, mas a pesquisa científica em que esses homens se acham empenhados demonstrou ser um laço para eles mesmos, né? É interessante notar que Foucault, né, um escritor muito conhecido da França, certa vez escreveu, a lição vem trazendo isso, que todos os sistemas de moralidade eram meramente construções humanas, ideias focadas na prática por aqueles que estavam no poder para controlar as massas, né? Ele respondeu isso em detrimento de uma questão em relação à pena de morte, né? E na visão de Foucault, todos os presos deveriam ser libertos porque a moralidade e as leis, na verdade, são como consequência do desejo daqueles que estão no poder para manter as pessoas aprisionadas, né? E é muito simples olhar para a humanidade hoje, que se a moralidade não existir, o ser humano, na verdade, entra num caos total e vai a pique, vamos assim dizer, né? Deus tem as suas leis. E já dizia o livro de Daniel, principalmente o capítulo 8, que o poder, né, do chifre pequeno ou da besta, depois dito por João no livro de Apocalipse, haveria de levar ou deitar por terra a verdade. A gente sabe que na compreensão exata da profecia, esse deitar por terra a verdade seriam as verdades do santuário. Porém, na Bíblia, nós também nos deparamos com 5 colunas da verdade que seriam deitadas por terra, né? E que Satanás faria de tudo para destruir e não nos deixar
compreender o plano de Deus para a nossa vida. A primeira delas é a verdade sobre Deus. No livro de Salmos, o capítulo 31, verso 5, o Deus da verdade apresenta. A verdade sobre Jesus, né? E a lição trata sobre esta importante verdade. Jesus é o Redentor e nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Ele veio ao mundo porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Mas esta verdade deveria ser deitada por terra. O plano da salvação. E a gente se depara com pessoas até nos dias de hoje não aceitando a divindade como um Deus manifesto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas coeternas que sempre existiram e que nunca tiveram um início, né? E isso é muito importante, porque no Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 14, nos fala justamente de que lá no princípio, e esse princípio é o princípio da criação, lá no princípio era Deus. E era o verbo, perdão. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está falando diretamente de Cristo Jesus, né? É claro que no hebraico existem alguns termos complexos, como, por exemplo, monogenês, né? ou unigênito. Unigênito, traduzido literalmente, significa único gerado, mas ele pode ser aplicado especificamente como único, porque o hebraico tem um pouco mais, o hebraico antigo, o hebraico bíblico, tem um pouco mais de 3.000 palavras. E muitas palavras tinham vários significados. E o contexto determina o significado. Então, quando João menciona, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, João estava querendo dizer que Jesus é eterno. Que Jesus jamais teve um início e jamais terá um fim. Ele nasceu no nascimento virginal, sem a concepção entre o homem e uma mulher, porque Deus, apesar dele ser o autor das leis naturais, ele não precisa estar inteiramente, como é que eu posso dizer, a lição até usa uma expressão, sujeito a estas leis naturais, né? Jesus veio ao mundo, mas já era pré-existente. E ele deve receber a nossa adoração e toda a nossa reverência, porque a Bíblia, em sua cosmovisão, apresenta que a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles não vieram do Gênesis, mas eles sempre existiram. Os mandamentos dados por Cristo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, não vieram com Cristo, mas já eram pré-existentes lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, né? Quando Moisés diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Cristo já estava querendo apenas resumir os 10 ou as 2 tábuas em 2 pequenos princípios. Amor completo a Deus, os primeiros 4 mandamentos. E, por fim, os 6 últimos mandamentos, amor ao próximo. Quando eu observo os 4 primeiros, eu estou sendo reverente, eu estou numa posição de adoração ao Criador. Quando eu observo os 6 últimos, eu estou amando o próximo como a mim mesmo. Afinal de contas, eu estou mostrando para a sociedade quem são os meus pais, honrando eles. Eu estou amando a sociedade quando eu não roubo, quando eu não mato, quando eu não digo falso testemunho, né? Quando eu não cobiço aquilo que é do próximo para mim, eu estou amando a ele como a mim mesmo, né? E as seguintes colunas da verdade, o Espírito Santo
que muitos, inclusive dentro da nossa igreja, rejeitam como sendo Deus, né? E a Bíblia nos dá evidências claras que nós, de fato, temos um Deus na terceira pessoa da divindade. A sua lei, no livro de Salmos, o capítulo 119, verso 142, a tua lei é a própria verdade. E, por fim, a Bíblia, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esses são os princípios de vida para que nós temos, né? Desde da criação, depois a recriação por intermédio do dilúvio, né? E o repovoamento da terra através de Noé e seus descendentes, desde da morte de Cristo para nos redimir do pecado e nos dar acesso à vida eterna, as suas leis para vivermos em harmonia uns com os outros e, por fim, a vida eterna. Todos estes são princípios deste livro maravilhoso que tem dirigido e guiado a nossa vida, mas, queridos irmãos, que não pode ficar também só conosco. Nós não temos o direito de ficar com esta perfeita cosmovisão só conosco. Nós precisamos compartilhar com aqueles que nos cercam. Afinal de contas, nós estamos vivendo num período de vida ou morte, salvação ou perdição, vida eterna ou morte eterna. Viver com os princípios apenas desse mundo ou viver com os princípios da eternidade. Dois caminhos estão diante de nós. O caminho proporcionado pelo mundo ou aquilo que a palavra de Deus nos instrui e nos orienta para alcançarmos a eternidade. Qual desses dois caminhos desejaremos para a nossa vida? O meu desejo é que todos nós estejamos cientes do nosso ministério. Todos nós estejamos cientes como é que eu posso dizer? Da nossa missão, do nosso propósito, do propósito que Deus tem para com cada um de nós. Para que quando Cristo voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, não estejamos sozinhos, mas com muitos amigos, parentes, amigos e familiares ao nosso lado, dizendo, este é o meu Deus que eu tanto aguardava, né? E que ele possa olhar para nós e o nosso grupo e dizer, vinde benditos, meu Pai, e possua o reino que vos foi preparado. Que Deus vos abençoe, meus queridos, e que a paz do Senhor venha, de fato, dirigir e guiar os passos da nossa vida para a honra e a glória do seu santo e bendito nome. Amém. Amém. Valeu, pastor. Muito obrigado por ter ajudado a gente a entender um pouquinho mais da cosmovisão aí de Deus, né? Porque como nessa vida, muito se fala, até principalmente hoje em dia, tal, por questões políticas, muito se fala sobre questão de imparcialidade, né? E querendo ou não, a nossa visão de mundo, a nossa fé, as nossas experiências nos tornam parciais. Porque não tem como a gente, por exemplo, ter fé em um Deus criador, olhar o arco-íris e não ver que aquilo ali é uma promessa divina feita há muito tempo atrás, né? Aqueles que não acreditam em Deus vão encarar esse evento de uma outra forma. Então, querendo ou não, a forma como a gente conhece as coisas, como a gente estuda, como aquilo que a gente acredita, acaba influenciando, né? Como se fosse um filtro, né? Então, a gente precisa realmente estudar para se preparar, porque os eventos estão finalizando. E eu acho que eu estava lendo, não sei se eu li, foi na meditação. Foi na meditaçãozinha, não sei quantos leram ontem aquela meditaçãozinha de pôr do sol, que falou sobre Guilherme Miller, né? Porque agora na quinta-feira fechou 186 anos, é isso? Acho que foi 186 ou 196 anos do desapontamento, né? De 1844. E ali falava de que Guilherme Miller não ia ser pego de surpresa por algo que ele conhecia. Ou seja, ele pregou
sobre a volta de Jesus, Jesus não voltou, e ele continuou pregando sobre a volta de Jesus. E a meditaçãozinha falou, né? Que nós não sejamos daqueles que pregamos, falamos e conhecemos sobre a volta de Jesus, e sejamos aqueles que foram pegos de surpresa quando Nosso Senhor aparecer nas nuvens dos céus, né? Achei muito interessante esse pensamento ali. Dona Diogo, uma música especial para a gente poder fechar esse momento da lição e depois a gente passar para os próximos? Temos sim, temos uma musiquinha de um pessoal amigo aí que eu participei do grupo. Não foi uma música especialmente para esse momento, mas ela fala bastante sobre o perdão de Deus e quando a gente clama por ele, tá? Vou colocar aqui. Cristo, não me lembro do amor que tens me dado e das promessas de perdão estou a esquecer. Com o coração aflito, caminho ao mundo. Perdoa meu constante errar, renova meu viver. O teu perdão, Pai, te suplico. Tua graça não tem fim. Teu perdão, Pai, te suplico. Tua graça não tem fim. Tenho desejado sentir a tua glória como um rio inesgotável, se parece o teu perdão. O meu coração suplica por misericórdia. Tua graça sempre brilha como a luz na escuridão. O teu perdão, Pai, te suplico. Tua graça não tem fim. Teu perdão, Pai, te suplico. Tua
Isso aí. Valeu, Dom Diogo. Valeu. Deixar um recadinho aí, quem tiver uma música especial para trazer aí para a gente também, ou indicar alguém aí que consiga preparar, pode falar comigo aí depois. Eu indico o Jason. O Ouviu, Geiso, Diogo? o Diogo tá reservando para uma ocasião bem especial, né, Diogo? Ah, tá. Gente, ó, seguinte, vocês viram que foi colocado ali na classe, ali no grupo da classe, dois linkzinhos, né? Um desse sábado e um do sábado passado. Quem já respondeu? Alô, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Parece que deu uma travada geral. Sim. Dá para ouvir, sim. Estão ouvindo? Sim. O link desse sábado, se vocês observarem, ele, quando tu clica ali, ele acaba indo para uma sessão onde tu escolhe a classe que tu vai responder, por qual tu vai responder, e depois começa aquele processo de escolher o seu nomezinho, a fotinho, preencher e tal. Eu conversei com a Simone, secretária da nossa classe, e ela disse que foi só a forma se ela fez pelo aplicativo ou ela fez pela web, né? Então ela vai tentar fazer já para o próximo sábado também, fazer da mesma forma de que tu possa escolher a classe primeiro. Então, por exemplo, a Mari, a Olíris, a Tia Ruth, que são pessoas que já há algum tempo estão querendo responder, mas como o nome não é dentro do grupo da classe, vão poder escolher a classe delas, entende? Ô, Maiara, o teu nome não está lá ainda, né, na Maiara? Eu vi ali que o teu... O meu fez continua no bloqueio. Jovens, sim. Continua no Jovens. Tanto que eu consegui responder porque estava assim, daí eu entrei no do Jovens e estava lá, sim. Ah, beleza. Não, mas daí, enquanto a gente não resolve a transferência ali, pode ir respondendo lá pelos jovens, e os demais podem responder através já da sua própria classe. Isso é legal porque é benefício para a igreja como um todo, né? E outra coisa que eu tinha que ver também era deixa eu ver aqui, era sobre essa questão do link. Ah, e Dom Diogo, o pessoal aqui tem um pessoal que está meio ansioso aí para saber como é que estão aí a nossa corrida, como é que está a pontuação aí. Tá, deixa eu aí um compartilhar. negócio para... Uhum. O final de semana passado foi, né, meio conturbado, como todos sabem, e a gente ficou sem pegar informação de algumas pessoas, tá? Então, você que está na equipe, vamos compartilhar aqui. Deixa eu habilitar o compartilhamento. Conseguem ver aqui, né, o gráfico. E daí qual é a ideia? Cada sábado a gente vai pontuando, né? Tá aqui, ó, as pessoas que participaram, vou botar rapidinho. Só que sábado passado a gente não conseguiu pegar de muitas pessoas, tá? Então, se você participou de algum desses itens aqui, eu vou deixar com as pessoas responsáveis de cada grupo e você dá uma resposta para ela, para a gente colocar aqui nessa tabelinha do sábado passado. E desse sábado, né, contando aí até hoje, no final da escola sabatina, o que você conseguiu completar, você vai passar também para a pessoa responsável do teu grupo. A dúvida é talvez de alguns assim, mas quem que é o responsável do meu grupo? Da equipe a gente deixou a Olíris, né? Então até tá aqui, ó. Então é o Geis, o Joel, Olíris, Nara, o Wilson, Paulo Nunes, Raquel Chaves, a Michele, Namara, Christian, Jardel e Ligiane. Então vocês devem passar as informações para o Olíris só para concentrar, tá? E daí eu pego com ela para a gente completar a tabela aqui. Equipe B ficou a Delci, está concentrando. Então o Diego, a Maiara, a Ruth, Carol, o Zé, o Jean, Carmen, Igor. Depois temos que ajustar aqui alguns nomes também. E
E assim vai passando. A equipe do Gil, tá, Gil? Que a gente vai ter que ver, parece que faltou ter uma pessoa. Então, não sei se você quer conversar depois com as equipes aí da tua equipe, tá? Para concentrar essa pessoa para passar para mim depois, tá? E daí, aqui o gráfico tá mais ou menos assim, tá? O que a gente tem, equipe D, tá com 107 pontos no total, e a equipe B tá com 86. O restante, a gente não conseguiu ainda pegar as informações, tá? Da equipe A e a equipe C. Eu acredito que tenha bastante pontos para a gente completar. Não foi falado com ninguém ainda da C ali? Não, a gente sugeriu a Alessandra, né? Aí teríamos que ver com ela, como teve essa semana meio... Não foi falado com ela ainda? Não foi falado. Então temos que ver isso daí. Mas é basicamente isso daqui, tá, pessoal? A pessoa vai mandar para o seu WhatsApp a listinha do que você pontuou ou não, e você dá um retorno para ela, colocando um ok ali, para a gente ir somando os pontos aqui. É basicamente isso daí. Tá meio no começo, a gente vai pegando jeito aí, até o final do trimestre, nossas linhas aqui vão estar uma disputando com a outra aí, para ver quem que tá mais na frente nessa corrida aí. Acho que era isso, Diego. Não sei se ficou alguma dúvida aí do pessoal. Ninguém tem dúvida? Não, né? Então tá, vamos lá, equipe B. Vamos lá. Tia Delcio aí, fazendo trabalho excepcional aí. Todo dia manda uma mensagenzinha. Tia Delcio. Tia Delcio é líder nata. Parabéns. O Diego tá usando a máquina. Aproveita que tá na frente para falar, para ficar falando da equipe dele. Isso nem pode. Então vamos participar aí, equipe, também. Vamos lá, igual o Diego. Vamos valorizar nossa equipe. A gente está bem na parada, a equipe bem, eu estou muito feliz. Mas a gente pode fazer mais, né? Vamos lá, hoje. Próxima. É isso aí. Antes de passar para a próxima fase aí, só dar um bom dia aí para alguém que não tinha dado ainda. Bom dia, barbudo, rapaz. Ele não tá mais. Ele está cortando o cabelo para que a barba comece a crescer. Tu quer disputar com o Jardel, ou Zé? Mais ou menos isso? Vai lá, tinha dado doisinho, né? Beleza. Tia Delcio, para nós aí, o que temos aqui? Opa, a Cris falou. Fala, Cris, que a gente não escutou. Fechou. O áudio está fechado, Zé. Ela tá dando bronca na Duda, fica tranquilo. Vai ter oração final, Diego? Vai fazer oração final? Qualquer coisa. Não, a gente vai fazer a tia Delcio vai contar, vai fazer como se fosse o momento da carta missionária. Aí depois ali, antes da oração final, a gente vai fazer alguns pedidos ali, aí a gente encerra com a oração final. Tá? Tia Delcio, pode contar para nós a história aí, por favor. Diogo, marca aí meus pontos, tá? Gente, eu quero compartilhar com vocês. Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando? O que eu vou falar hoje mexe bastante comigo, assim, muito, muito, muito. Mas eu preciso contar, muitos até já sabem. A minha mãe esteve muito doente e a gente resolveu, ela queria muito ir para uma clínica lá em São Paulo. Como é que tá? E daí a gente arrumou uma clínica para ela, a gente juntou os irmãos todos, a gente pagou. Ela fica 3 semanas numa clínica lá em São Paulo. E daí ela fica 3 semanas, era bastante tempo, daí eu senti vontade de ir lá visitá-la. Daí eu falei pro meu marido ele é muito bom nessa parte, assim, ele me acompanha muito. E daí eu disse, vamos comigo lá, a gente passa o fim de semana com a mãe lá. Daí era Páscoa, sabe? Era Páscoa, ela ia ficar sozinha, tudo. Daí eu disse, não, vamos lá ficar com ela. A gente fica sexta, sábado, domingo lá e vamos lá. Daí arrumei lugar na clínica e fiquei lá com ela.
eu e o Francisco, em Tapecerica da Serra, na clínica que tem lá. Daí a gente ficou lá com ela, a gente participou do culto, a gente ficou com ela o tempo inteiro, assim, né? Dormi no mesmo quarto que ela estava. E daí, no sábado à tarde, ela disse assim para mim, ai, eu não sei, mas eu tô com uma... Parece que arrebentou alguma coisa dentro de mim, ela disse. Eu disse, de certo é do tratamento, né? Porque o tratamento natural, um monte de banhos, um monte de coisas lá vai mudando. Tá, daí fomos... aí eu tinha que vir embora, porque, você sabe, eu tenho a cantina, eu tinha que trabalhar na segunda-feira, né? Eu tinha que abrir a cantina, não pelo dinheiro, mas pela escola, porque isso dá um tumulto muito grande quando a cantina fica fechada, né? Aí a gente se arrumou, tá, vamos embora, ela ficou bem e deixamos ela no quarto. Quando a gente saiu, ela estava na janela abanando. A impressão que eu tinha é que era a última vez que eu ia ver ela assim, bem. E eu olhei pro Francisco e disse, a sensação que eu tô bem ruim. Mas tudo bem, vamos embora. Tinha um voo já marcado para voltar. Daí um amigo do Francisco que mora lá em São José dos Campos, ele foi até lá buscar a gente ir pra casa dele, e de lá ele levava nós pra Guarulhos, né? Lá ele levava nós pra Guarulhos. Quando eu cheguei lá na casa dele, tocou meu celular, mandando eu voltar pra clínica, porque a minha mãe estava passando muito, muito mal e que não tinha médicos, não tinha nada, nem ambulância para levar ela para um hospital. Daí eu disse, tá, então a gente voltou, daí o nosso amigo levou nós de volta e a gente foi atrás de uma ambulância para levar a minha mãe para um hospital. Só que estava tudo em greve, os hospitais lá, tudo em greve, não tinha funcionando, e eu chegava, ia ter que deixar ela num corredor, com a barriga desse tamanho assim, enorme. Eu disse, eu não posso deixar ela aqui. Daí ela olhou para mim e disse assim, me leva para o hospital adventista. Daí eu quero ir para lá. Eu olhei para a professora, vamos levar ela lá. Ela quer ir para lá, vamos levar. Cheguei lá e tive que assinar um cheque de 16 mil reais, porque para poderem atender ela e fazer tudo. Tá, tudo bem. Foi para cirurgia, tinha arrebentado o intestino dela. Tinha arrebentado, com o tratamento, desprendeu, ela estava com tumor tudo no aparelho digestivo. E aquilo se soltou. Então, o médico era adventista que fez a cirurgia dela, durou a noite inteira. A gente ficou lá na sala. Eu nunca tinha, nem conheço São Paulo, eu tinha ido só para visitá-la, né? Daí, pronto. Daí ficamos lá no hospital, na sala de espera, para ver, né? Aí deram um quarto, a gente ficou num quarto depois. E às 4 horas da manhã o médico veio para falar com a gente. Daí ele disse, olha, se vocês têm um Deus que vocês acreditam, vocês têm que orar, porque o estado dela é muito grave, muito grave. E cada dia que ela vai ficar, porque ela saiu da sala, ela foi para UTI no hospital, cada dia era R$1.000 a mais que a gente tinha que pagar, né? Daí, quando amanheceu, tá, o dia, um médico muito bom, ele disse assim, olha, eu tô junto com vocês, eu vou ficar orando. Ele era um cirurgião gastro e eu não vou cobrar a minha parte, ele disse, eu nem vou cobrar a minha parte, eu nem tinha mais condições naquelas alturas mesmo. Daí ele disse, eu não vou cobrar, e a gente vai orar. Daí no outro dia de manhã eu fui até a UTI para vê-la, né? Chegamos lá, o enfermeiro saiu e disse, ó, o que você vai ver agora é uma coisa muito triste, mas a gente está cuidando dela, tu entra lá e fala com ela. Daí eu entrei, só que ela não tinha força de falar, ela só balbuciava, dizia alguma coisa, mas eu não conseguia escutar o que ela queria me falar. Nesse meio tempo assim que eu estava ali, o Francisco já tinha que sair para ir embora, para poder olhar a cantina, né? Só que não deu, ele teve que ficar lá mais um pouco comigo. Aí eu tinha umas pessoas muito boas que foram lá abrir a cantina, vender lanche e botar dinheiro na minha conta. Pensa, todo dia, um diretor
e uma coordenadora. Entraram para dentro da cantina e fizeram todo o meu trabalho, todo. Só não fizeram almoço, porque daí era muito, né? Mas eles foram uma bênção na nossa vida. Os amigos que eu tenho com carinho até hoje. Daí a gente saiu dali, o Francisco ficou ainda aquela semana, daí o Francisco veio embora e o meu irmão foi ficar comigo. Daí o médico me chamou e disse assim, olha, se ela tiver uma melhora, eu vou ajudar vocês a transferir ela para a Beneficência Portuguesa, que eu trabalho lá. Está em greve, mas eu vou dar jeito. Daí eu me ajoelhei na mesma hora no corredor. Deus sabia como que a gente estava, Deus sabia as minhas condições de emocional e sabia também as condições da minha mãe. Então eu disse, Senhor, se for da tua vontade, tu sabe o que a gente não tinha mais como, né, não dava. Se for para ela melhorar, então, que essa noite ela melhore, a gente leva ela para a Beneficência Portuguesa de manhã. Daí a gente foi até ali a gente não tinha nem dormido direito, nem ido para um lugar para dormir, nada. Daí a gente foi, eu não conhecia nada em volta do hospital, se vocês conhecem o Hospital Adventista lá em São Paulo. Ela não tinha hotel ali, não tinha. Daí a gente parou num ponto de ônibus e parou um táxi. Pensa nisso, olha, parou um táxi, o cara saiu e veio ao nosso encontro e disse, olha, vocês estão saindo aqui do hospital, então eu tenho um lugar especial para vocês, eu vou levar vocês para dormir nesse lugar. E daí a gente entrou no táxi e foi com ele, né? Ele levou nós para um lugar que a gente pôde descansar, tomar um banho, trocar de roupa. A gente deitou, às 4 da manhã ela tocou o celular. Infelizmente ela tinha falecido. Não resistiu mais, né? Daí a gente... O que nós ia fazer agora? Porque eu não conhecia nada. Ela morreu lá em São Paulo, meu pai mora lá em Canoas e eu tinha que levar com ela no Rio Grande do Sul, né? Eu tinha que levá-la para lá. Quando eu cheguei lá no hospital, o pastor falou comigo, disse, olha, é muito triste isso. Eu disse, pastor, bem triste mesmo. Eu estava arrasada, estava terminada ali. Daí eles me trouxeram ela numa maca, disse, agora tu toma conta, tu faz o que tem que ser feito. Eu olhei para o meu irmão e disse, eu não sei onde é que eu vou começar agora. Eu não sei nem o que eu vou fazer, porque tinha que comprar um caixão, tinha que fazer um monte de coisa ali. Aí tocou meu celular de novo. Eu queria ir visitar sua mãe. Eu disse, não, a minha mãe acabou de falecer. Ela não precisa mais visitar minha mãe. Daí ela disse, a sua mãe faleceu, então eu vou aí agora. Eu vou abastecer o meu carro e eu vou ficar... esse dia eu vou dedicar para vocês. Eu vou sair, eu vou fazer tudo o que vocês têm que fazer, eu que vou fazer. Junto, nós vamos fazer junto. Daí ela era uma assistente social da Itaipu. Nada a ver comigo. Pensa. Daí ela foi, chegou lá e daí ela começou daí, vamos comprar um caixão e eu mandando o cheque, né? Dinheiro na conta não tinha mais, só fui largando cheque. Daí aí ela disse, vamos na delegacia primeiro para mandar o corpo, tinha que embalsamar o corpo dela, sabe? Porque tinha que ser um caixão lacrado. Então, ela estava acostumada a fazer isso. E ela cuidou da gente aquele dia. Ela cuidou de tudo. Ela colocou a minha mãe para dentro do caixão. Ela foi na USP. Era na USP, né? Ela foi lá, a gente levou ela para embalsamar lá. E daí eles chamam a gente, parente de fulano de tal. Daí ela disse, eu vou lá e vou reconhecer a sua mãe. Daí ela foi, eu não fiz essa parte também. Ela foi lá, reconheceu. E daí a gente ia pro aeroporto. Daí ela disse, que hora é o voo de vocês? Daí a gente falou a hora dela, tá, mas é voo junto? Vocês dois estão juntos no mesmo voo? Eu disse, não, ele tá num e eu tô no outro.
E a minha mãe no bagageiro, ela foi sentada, e isso me matou, que ela foi sentada e veio no bagageiro como carga. Pensa no emocional da gente, né? Mas eu tinha uma certeza muito grande que Deus estava ali comigo, porque Ele estava providenciando as coisas tudo. Daí ela disse, não, vocês vão no mesmo voo, porque vocês têm que um dando suporte para o outro. Gente, ela foi lá, ela conseguiu trocar as passagens, colocar nós dois no mesmo voo, a minha mãe junto, nós dois sentados no mesmo, um do lado do outro. E ela só terminou quando ela me largou dentro do voo. Então, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Tudo bem assim, ó, o meu irmão trabalha lá no Rio Grande do Sul, numa empresa que faz esses transformadores. E a Itaipu comprava deles. E esse engenheiro que estava lá, ele disse, tu não está bem, que ele já conhecia o meu, tu não está bem, senão minha mãe está muito mal no hospital em São Paulo. Meu irmão, meu outro irmão mais velho. A minha mãe está muito lá, hoje eu não estou bem emocionalmente, ele disse. Daí o cara pegou e ligou para a esposa dele. Ó, eles estão em tal hospital, eles precisam de você. Vai lá fazer uma visita. Até então, eu nunca vi, ela nem conhecia a gente. Mas para mim foi um anjo de Deus que levou, foi até lá e tal. Daí fomos, e daí a pior parte foi para mim entregar. Minha mãe tinha 46 anos de casada, uma vida boa, sabe? 46 anos, entregar o caixão pro meu pai. Ele estava lá esperando nas cargas lá. Não, antes disso eu tinha que pagar, porque o caixão pesou 300 quilos. E é por quilo, né, que a gente tem que pagar. Com a graça de Deus, meu marido trabalhava no aeroporto aqui. Daí ligou para lá e disse, olha, eu quero pagar isso aí. Eu não tinha uma folha mais de cheque, já tinha acabado tudo. Daí ele ligou, conversou com o pessoal lá, e ele pôde pagar o que a gente devia lá no Rio Grande do Sul. Olha as providências de Deus. Daí a gente foi, tudo, daí ele pagou lá, quando chegou, ele pagou. Para retirar, né, o corpo, senão não ia conseguir, né? Daí ele pagou lá. Aí entreguei para o meu pai, tudo. Foi uma tristeza assim muito grande na minha vida. Eu acho que eu perdi muitos quilos naquela semana. Foi um horror, assim, uma dor muito grande que a gente sente. Mas o que eu trago comigo, assim, que a gente pensa assim, ó, eu vou entrar dentro no hospital adventista, tu vai ter todos o teu suporte que tu precisa, o emocional, em todos os aspectos, né? Mas eu não tive lá dentro, isso eu não tive, mas eu tive de fora. Eu tive gente de fora que me deu esse suporte todo, e que para mim foi Deus conduzindo as coisas. E o que eu penso assim, que eu tô na igreja hoje é por Jesus. Não é pelas pessoas que estão à minha volta, que eu amo um monte e que eu tenho essa facilidade assim que Deus me deu e que me ajudou, e que cada dia eu oro para ser uma pessoa melhor. De não ver esse lado, de não ver as pessoas, não esperar das pessoas, esperar de Deus. Deus foi presente na minha vida e é até hoje, como nunca. Deus me mostra uma vaga de estacionamento que eu quero. Eu tenho que ir em tal lugar, então, entendeu? Em pequenas coisas, Deus me mostra, diz, ó, eu vou hoje num lugar que não tem vaga, nunca, mas eu preciso dessa vaga. Deus me dá. Então, cada dia eu oro, levanto, Senhor, hoje eu quero ser uma pessoa melhor e não olhar para as pessoas, eu quero olhar para Jesus. E tá lá dentro da igreja, que é o meu povo. Mesmo que aconteceu tudo isso e que a gente não esperava nada, né? A gente esperava conforto, abraço, né? Dizer assim, tu tá ali, mas eu tô contigo. Então, eu recebi dessa moça, por incrível que pareça, eu não sei o nome dela, eu não sei nada dela. Porque eu não perguntei, eu não consegui atinar essas coisas, sabe?
mas Deus foi presente. E isso eu precisava contar para vocês. Alguns até já sabem disso. Como Deus é bom. E como a gente tem que levantar cada dia melhor. Ser melhor. Tudo bem que tem tropeços, mas a gente tem que ser melhor. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Foi muito triste. Muito triste. Deus coloca anjos na nossa frente. Muitas vezes a gente espera que seja um anjo celestial, como se diz, né? Mas Deus coloca anjos de carne e osso como eu e você. E nós podemos ser esses anjos, né? E sermos usados para ser colocado na vida de alguém para fazer a diferença, como essa pessoa fez na vida da tia Delcia, do seu Francisco, num momento tão crítico. Para a gente poder encerrar a nossa classe de hoje, eu queria que nós lembrássemos de orar pela dona Cioli, né? Eu pedi uma atualização ali do status dela, e ela está aguardando para cirurgia. Tá? Então, vamos orar, né? A família já passou por um baque tremendo na semana passada e de novo se encontram numa situação delicada, né? Então, que a gente possa orar muito por eles. A gente também precisa orar pelo pai da Grazi. A Olíris, quem entrou mais cedinho, ouviu algumas atualização ali, ele foi entubado durante essa semana, como o Alexandre colocou lá no grupo, né? E para ajudar, acabou ainda pegando uma bactéria lá hospitalar e a doença em si do Covid estaria estável, pelo que eu entendi, mas teria agora essa bactéria para causar mais preocupações, né? Então vamos orar. A gente tá vivendo num momento muito particular da história do mundo, onde parece que o mal, as desgraças estão chegando cada vez mais próximo da gente, né? E a gente precisa estar preparado, porque o foco do inimigo ele não consegue atacar Deus, é fato. É um ser criado e Deus é o criador. Ele não consegue atingir Deus como ele gostaria. Então ele tenta atingir Deus através de nós. Tanto aqueles que são filhos obedientes, quanto os filhos desobedientes, os filhos fiéis e os filhos infiéis. E ele tem conseguido, com muito sucesso, atingir o coração de Deus com toda essa tristeza, as mortes, as coisas que acontecem nesse mundo, né? Então, nós precisamos nos preparar, precisamos nos engajar na missão, para que, de alguma forma, a gente faça a nossa parte para abreviar a volta de Jesus, né? Para que ele possa voltar logo e tudo isso acabar de uma vez. E lá no céu a gente só venha a desfrutar de coisas boas. Queria, então, para a gente encerrar, então, fazer oração, queria convidar... Ô, Líris, tu podes fazer a oração final para encerrar a nossa classe, por favor? Posso sim. Oremos, então. Querido Pai que está nos céus, queremos te suplicar, ó Pai, para estar conosco neste momento, guiando as nossas vidas, nos dirigindo, nos abençoando. Queremos, ó Pai, te pedir pelos adoentados, a dona Cioli, o pai da Grazi, o senhor Gilson e outras pessoas, ó Pai, que têm pedido por nós oração. Queremos te pedir também pela nossa classe, pelo estudo dessa semana, que fique gravado em nossos corações, que possamos também transmitir àqueles que não te conhecem. Que possamos fazer a nossa parte com a pregação do Evangelho para abreviar a volta de Jesus e trazermos mais pessoas para a salvação. Queremos te agradecer pelos nossos bens, por tudo que o Senhor nos dá, por este sábado que está nos concedendo. Dá-nos o teu amor, o teu poder e a tua graça, hoje e sempre. Amém. É isso aí, pessoal. Mais um sábado se findou. Liberei o áudio de todo mundo. Se você quiser liberar o seu áudio para dar um oizinho, dar um tchauzinho. Eu acho que a gente deu oi para todos, né? Todos aqui receberam um oizinho. Todos aqui são firmes, fortes. Então, queria compartilhar com vocês uma ideia. Alguns aqui estão participando lá e sabem lá do grupo das sextas, né? Gente, o Zé teve uma ideia fenomenal. A gente está correndo atrás de novas pessoas, assim, sempre pedindo para que Deus oriente e mostre pessoas para a gente atingir, né? E o Zé teve a ideia